Olá, meus caros, espero que tudo esteja bem em paz contigo. Trago aqui uma carta, mais publicada pelo Frei Beto, que é um religioso que tem dezenas de livros escritos, tanto sobre religião como com política. Ele é entusiasta das campanhas de base eclesiásticas, que são aquelas bases eclesiais, né? As bases eclesiais que deram vida a movimentos gigantescos na década de 80. Então eu vou passar aqui a ler essa carta dele porque é muito significativo e ele escreve como experienciador da história, tanto na década de 60, em 64, quando o Brasil foi atacado pelo golpe militar, civil-militar de 1964, e agora, em janeiro de 2026, com o seu ápice de um novo golpe. Então vou passar aqui a palavra agora, e a voz continuará sendo minha, mas as palavras do Frei Beto. Abre aspas. Para mim, o tribunal que agora condena os cabeças da intentona golpista de 2023 representa exatamente isto: a recusa em ser neutro diante da barbárie. Fecha aspas. Escreve Frei Beto, escritor e autor do romance sobre massacre de indígenas na Amazônia. Abre aspas. Tom Vermelho do Verde, fecha aspas, na editora Rocco, entre outros livros. Eis o artigo. Eu tinha 19 anos em junho de 1964. Morava no Rio, em uma república de estudantes dirigentes da Ação Católica. Na madrugada de 5 para 6 daquele mês, agentes do Serviço Secreto da Marinha, o CENIMAR, invadiram nosso apartamento armados de metralhadoras. Fomos todos levados para um arsenal da Marinha, aos socos e pontapés. Me torturaram convencidos de que eu era Betinho, líder da Ação Popular, uma organização de esquerda, e anos depois da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Entre o cárcere militar e a prisão domiciliar, fiquei retido um mês. Não houve processo ou reparação, nem sequer o direito a um advogado. Dei-me conta do que é uma ditadura. Você perde seus direitos. O Estado democrático de direito que nos assegura o direito de sermos todos brasileiros cidadãos, sermos eleitores e sermos eleitos, acaba. É isso a profundidade de um golpe. Então eu vou repetir aqui só essa última parte. Nem sequer o direito a um advogado. Dei-me conta do que é uma ditadura. 5 anos depois, fui novamente preso em Porto Alegre por favorecer a fuga do Brasil de perseguidos pelo regime militar. Trazido para São Paulo, presenciei torturas, perdi companheiros e companheiras assassinados por militares e policiais civis. Ao longo de 4 anos, transitei entre 8 cárceres diferentes. Fiquei 2 anos entre presos políticos e mais 2 na condição de preso comum, com narcotraficantes, assaltantes de bancos, assassinos contumazes, estelionatários e estupradores. Ao completar 4 anos de cárcere, o STF reduziu minha pena para 2 anos, manteve, porém, a cassação de meus direitos políticos por 10 anos. Nenhum de meus torturadores
juízes ou carcereiros, jamais respondeu à justiça pelos crimes e abusos praticados. Foram todos beneficiados pela aberração da anistia recíproca, decretada pelo general Figueiredo. Tudo o que vivi e sofri sob a ditadura está contido em meus livros: Cartas da Prisão, da Companhia das Letras, Batismo de Sangue e Diário de Fernando, ambos da Rocco. Agora sinto certo alívio ao ver Bolsonaro e seus cúmplices de organização criminosa condenados pelo STF por atentarem contra o Estado Democrático de Direito. Alívio não por vingança, e sim por reparação simbólica que restitui à vida um sentido. Ver o direito prevalecer sobre a barbárie pode ser, para quem já peregrinou longos anos, a confirmação de que o mundo não é inteiramente injusto. Esperar é um exercício de resistência. Carreguei a dor em silêncio e envelheci sem jamais perder a esperança de um dia ver militares golpistas punidos pela justiça. Suporto a cada dia o vazio deixado pela perda de tantos companheiros e companheiras, como Frei Tito, meu confrade na ordem dominicana, Hélene Guariba, colega de teatro e cárcere, Jeová de Assis Gomes, Carlos Eduardo Pires Fleury, Aderbal Coqueiro e tantos outros a mim irmanados na prisão e na resistência à ditadura. O escritor grego Ésquilo afirma em Agamenon que a dor é a mestra mais verdadeira. A mim, a dor não apenas ensinou, moldou décadas de sobrevivência, sustentadas pela esperança de que um dia arautos da ditadura responderiam por seus atos. O tempo muitas vezes é cruel, paradoxalmente amadurece os frutos da justiça. Miguel de Cervantes escreveu em Dom Quixote: a verdade, abre aspas, a verdade pode andar sufocada, mas jamais morre, fecha aspas. Assim mesmo, encoberta por manobras jurídicas, recursos e adiamentos, permanece viva e aguarda a hora de se impor. Disse Sêneca, filósofo romano, abre aspas, a justiça não consiste em ser neutra entre o certo e o errado, mas em encontrar o certo e sustentá-lo contra o errado. Fecha aspas. Para mim, o tribunal que agora condena os cabeças da intentona golpista de 2023 representa exatamente isto: a recusa em ser neutro diante da barbárie. Não há sentença capaz de devolver vidas perdidas em 21 anos de democracia sonegada, mas há decisões que devolvem dignidade e a quem ficou. Hannah Arendt, ao refletir sobre o mal e a responsabilidade, lembrava que a justiça, abre aspas, a justiça deve estar sempre presente, ainda que o mundo acabe, fecha aspas. Sinto-me agora amparado pelo peso ético de uma instituição democrática, o STF, que cumpriu seu dever. Meu estado de tranquilidade não nasce da alegria, mas da paz. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu em seu, abre aspas, em busca de sentido, fecha aspas. A felicidade, abre aspas novamente, a felicidade
deve brotar como efeito colateral da dedicação pessoal a uma causa maior. Fecha aspas. Viktor Frankl. Punir Bolsonaro e sua organização criminosa significa preservar a memória de tantos que fomos e somos vítimas de 21 anos de ditadura. Ao ver a justiça reconhecer oficialmente os culpados de agressão à democracia, percebo que o exemplo de resistência de Marighella, Lamarca e tantos que lutaram contra o arbítrio não foi apagado pelo esquecimento. A sentença eterniza suas ausências como presenças. Um idoso como eu, ao ver golpistas punidos, resgato a confiança, ainda que tardia, no poder humano de distinguir o justo do injusto, o bem do mal. O que sinto não é euforia, mas reconciliação com a vida e a democracia. É uma ação e foi um fato histórico que consolidou a democracia no Brasil, que ainda está, infelizmente, eu tenho que dizer, sob constante ataque, na iminência de a qualquer momento acontecer alguma coisa. Nós estamos passando por isso, o mundo está passando por isso. E esse é o fim do belíssimo texto de Frei Beto. Esse carioca que tem contribuído muito para o nosso campo político-social. O nome do artigo é Vivi para Ver, artigo de Frei Beto. Está no Instituto Humanitas, na Unicinos. Belíssimas reflexões. É melhor encarar a verdade da realidade nua e crua e resolver o problema do que viver numa ficção, viver de uma ilusão, nutrindo uma ilusão, uma ideia ilusória que nunca será concreta. Vamos pisar no chão, mesmo tocando nas nuvens.